Salve meus irmãos de fé! Muitos de nós já ouvimos falar sobre essa zona pesada chamada umbral, mas muito ainda sabem muito pouco sobre esse assunto. Quero te ajudar hoje a saber um pouco mais. Vamos lá! Grande parte das pessoas conhecem o umbral pelo relato do livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, Nosso Lar. Hoje vamos mostrar o que André Luiz viveu e viu, de acordo com o Espiritismo. Muitos imaginam que o umbral é um lugar de dor e sofrimento. Alguns desses conceitos estão no relato de André Luiz, por meio da psicografia de Chico Xavier no livro Nosso Lar. A história conta que após seu desencarne, André Luiz se encontrou num lugar sombrio e marcado por inúmeros espíritos no Vale da Indecisão ou no Pântano dos Erros Numerosos. Ele conhecia o umbral pela ideia de inferno ou purgatório, tão propagada pelas cerimônias do catolicismo. Dessa forma, seu espírito se condicionou nesse mar de ideias apegadas à matéria e foi por isso que ele ficou neste local sombrio por um tempo considerável. O umbral localiza-se em um universo paralelo que ocupa um espaço invisível aos nossos sentidos, que vai do solo terrestre até algumas dezenas de metros de altura na nossa atmosfera. Confira abaixo 10 características da vida no umbral relatadas em livros psicografados, incluindo os de Chico Xavier. 1. Dimensão extremamente sombria. O umbral é descrito por quem já esteve lá como sendo um ambiente depressivo, angustiante, de vegetação feia, ambientes sujos, fedorentos, de clima e ar pesado e sufocante. A vegetação varia de acordo com a região do umbral, muitas vezes constituída por pouca variedade de plantas. As árvores são normalmente de baixa estatura, com troncos grossos e retorcidos, de pouca folhagem. É possível encontrar alguns tipos de animais e aves desprovidos de beleza. No umbral se encontram montanhas, vales, rios, grutas, cavernas, penhascos, planícies, regiões de pântano e todas as formas que podem ser encontradas na Terra. 2. Existem diversas cidades no umbral. Como os espíritos sempre se agrupam por afinidade, igual a todos nós aqui na Terra, ou seja, se unem de acordo com seu nível vibracional, existem inúmeras cidades habitadas por espíritos semelhantes. Algumas cidades se apresentam mais organizadas e limpas do que outras. Todas possuem espíritos líderes que são chamados de diversos nomes: chefes, governadores, mestres, presidentes, imperadores, reis, etc. São espíritos inteligentes, mas que usam sua inteligência para a prática consciente do mal. São estudiosos de magia, conhecem muito bem a natureza e adoram o poder, quase sempre odeiam o bem e os bons que podem pôr em risco sua posição de liderança. 3. As cidades possuem construções semelhantes às que encontramos nas cidades da Terra. As maiores construções são de propriedade do chefe e de seus protegidos. Sempre existem locais grandiosos para festas, e local para a realização de julgamentos dos que lá habitam. Em cada cidade existem leis diferentes especificadas pelos seus líderes. Lá também encontramos bibliotecas recheadas de livros dedicados a tudo que de mal e negativo possa existir. Muitos livros e revistas publicados na Terra são encontrados lá, principalmente os de conteúdo pornográfico. 4. Ninguém vai para o umbral por castigo. A pessoa vai para o lugar que melhor se adapta à sua vibração espiritual. Quando deseja melhorar, existe quem a ajude. Quando não deseja melhorar, fica no lugar em que escolheu. Todos que sofrem no umbral um dia são resgatados por espíritos do bem e levados para tratamento para que melhorem e possam viver em planos de vibrações superiores. Existem muitos que ficam no umbral por livre e espontânea vontade, se aproveitando do poder e dos benefícios que acreditam ter em seus mundos. 5. Além das cidades encontramos o que é chamado de núcleos. Não constitui uma cidade organizada como conhecemos, mas se trata de um agrupamento de espíritos semelhantes. Os grupamentos maiores e mais conhecidos são os dos suicidas. Estes núcleos são encontrados nas regiões montanhosas, nos abismos e vales.
Por serem espíritos perturbados, são considerados inúteis pelos habitantes do umbral e por isto não são aceitos e nem levados para as cidades em volta. 6. Existem vales dos suicidas. Os bons tentam resgatar aqueles que desejam sair dali por terem se arrependido com sinceridade do que fizeram. Os espíritos ruins fazem suas visitas para se divertirem, para zombarem ou para maltratarem inimigos que lá se encontram em desespero. Não é difícil imaginar um local com centenas de milhares de pessoas que cometeram suicídio, todas ali unidas, sem entender o que está acontecendo, já que não estão mortas como desejariam estar. 7. Existem os núcleos de drogados. Existem algumas poucas cidades de drogados de porte grande no umbral. Realizam-se grandes festas e são cidades movimentadas. Existem relatos psicografados sobre uma região de drogados chamada de Vale das Bonecas e cidades como a de Tongo, que é liderada por um rei. Para todo tipo de vício da carne existem cidades e núcleos de viciados. Por exemplo, existem cidades de alcoólatras ou de compulsivos sexuais. Todos os viciados costumam visitar o planeta Terra em bandos para sugarem as energias prazerosas dos vivos que possuem os mesmos vícios. 8. As cidades, tribos e vilarejos do umbral normalmente possuem chefes ou líderes. São pessoas inteligentes com capacidade de liderança que costumam controlar, dominar e explorar as almas que nestas cidades residem. Como se pode ver, não é muito diferente da vida aqui na Terra, onde temos exploradores e explorados. Exercem seu controle a partir do medo, das mentiras, da escravidão, de regras rígidas e violência. Algumas sabem que estão no umbral e sabem que trabalham pelo mal das pessoas. Seu reinado não dura muito tempo, já que espíritos superiores trabalham para convencer sobre o mal que faz a si mesmo fazendo mal aos outros. É comum que estes chefes desapareçam inesperadamente destas cidades por terem sido resgatados por bons samaritanos em suas missões. Em pouco tempo, uma nova liderança acaba assumindo o posto de chefe nestas cidades. 9. As regiões umbralinas são as que mais se parecem com a Terra. Os espíritos, por estarem ainda muito atrelados à vida material, por lhe faltar informação e conhecimento, acabam vivendo suas vidas como se realmente estivessem vivos. As necessidades básicas do corpo acabam se manifestando nestes espíritos. Sofrem por sentirem dores, sono, fome, sede, desejos diversos. No umbral encontramos grupos de pessoas que se consideram justiceiras. Coletam espíritos desorientados em hospitais, cemitérios e no próprio umbral. Pessoas que fizeram muito mal a outras durante a vida ou em outras vidas, e pessoas que fizeram poucos amigos e por isto não têm quem as possa ajudar. Estes espíritos sedentos de vingança e de justiça feita pelas próprias mãos conseguem aprisionar e escravizar as pessoas que capturam. 10. Postos de socorro. Os postos de socorro se encontram espalhados pelas regiões sombrias do umbral. Este local de ajuda, semelhante a um complexo hospitalar, normalmente é vinculado a uma colônia de nível superior. Nele encontramos espíritos missionários vindos de regiões mais elevadas que trabalham na ajuda aos espíritos que vivem nas cidades e regiões do umbral e que estão à procura de tratamento ou orientação. Quando o espírito ajudado desperta para a necessidade de melhorar, crescer e evoluir, é levado para uma colônia onde será tratado e passará seu tempo estudando e realizando tarefas úteis para seu próximo. Quando se sentem incomodados e mergulhados em sentimentos como ódio, vingança, revolta, acabam retornando espontaneamente para os lugares de onde saíram.